Aleluia! Louvado seja o nosso Deus, esse Deus gracioso, que nos ama de maneira extraordinária. E você, meu irmão e minha irmã, nunca se esqueça de que Deus te ama. E ao mesmo tempo, Ele também espera que você o ama acima de todas as coisas. Pois assim deve ser o nosso relacionamento com o Senhor. Retribuímos na medida grandiosa que Ele nos dá. Jamais comparará o que podemos retribuí-lo, mas constrangido pelo amor gracioso dEle, nos rendemos aos seus pés e entendemos que precisamos servi-lo em todo o tempo e de todo o coração. Que esse amor de Deus, esse sublime e incomparável amor de Deus possa encher o seu coração e de toda a sua família, no nome do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para adorar, cultuar e celebrar o Senhor e também nos alimentar da sua palavra, que é o alimento espiritual para a nossa vida, para nosso viver diário, para nos fortalecer, para enfrentarmos o que tivermos que enfrentarmos, na força e no poder que vem dele, para a minha e para a sua vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo registrou Mateus, capítulo de número 14, nós vamos fazer a leitura do versículo 22 até o versículo 33. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, verso de número 22 até o versículo de número 33. O tema que eu quero compartilhar com você nesta noite é: Jesus é mais forte que tudo. E você não pode se esquecer nunca de que realmente Jesus é mais forte que tudo. Que tudo que viermos a enfrentar, maior que tudo que viermos ter que experimentar, Jesus sempre será maior e sempre é maior. A palavra do Senhor nos diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só, orando. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando Pedro, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Aleluia! E realmente, Jesus é o Filho de Deus, o Deus forte,
o Deus poderoso. É interessante esse texto porque, como outros textos narrados nos evangelhos, narra episódio em que Jesus está dentro de um contexto natural em que qualquer um de nós podemos enfrentar junto dos seus discípulos. No episódio narrado no texto, os discípulos enfrentam uma tempestade, vento contrários, que lhes enche o coração de temor, de medo, e ao mesmo tempo com um episódio inusitado, porque eles percebem alguém andando sobre as águas, e aparentemente acham que é Jesus, mas duvida, ao ponto de Pedro perguntar: é mesmo o Senhor, mestre? Então nós temos duas questões aqui inusitadas, que é a presença de Jesus andando sobre as águas e ao mesmo tempo um enfrentamento cotidiano da vida de pessoas, como os discípulos que eram pescadores e usavam o barco como meio de locomover-se. E tomado por uma tempestade, vem o medo, vem o espanto e o enfrentamento talvez de uma possível ou um possível naufrágio, ou do afundado barco naquela circunstância. Mas o fato interessante no texto que precisamos notar, irmãos, e tirar como lição para o nosso coração, é que Jesus precisa estar conosco em todo momento e em qualquer circunstância da nossa vida. A presença de Jesus sempre vai fazer a grande diferença em qualquer episódio que venhamos a viver na nossa vida. Por isso, a máxima importância de Deus estar conosco, como cantamos na estrofe do cântico hoje. Se Deus está conosco, não há o que temer. E realmente, se Jesus está conosco, não temos o que temer. Temos força para enfrentar o que tivermos que enfrentar, e seremos ministrados pelo Senhor diante daquilo que tivermos que enfrentar na nossa vida. O fato que a palavra de Deus nos deixa muito claro é que Jesus é o Deus forte. É o que Isaías fala no capítulo 9, verso de número 6. Ele retrata a respeito do Messias que viria como Deus forte. Isso para a gente entender de que nada é impossível para Jesus, porque é mais forte, é maior e é mais poderoso do que tudo que a gente possa enfrentar nessa vida. Mesmo a fúria de uma tempestade, ou as tempestades da vida. As forças do homem podem acabar, a minha, a sua, mas a força de Cristo, aquele que tem o poder, ela é inesgotável, não se acaba, não se esgota. E Jesus provou isso enquanto esteve aqui e quando foi assunto ao céu. Enquanto esteve na terra em forma humana, Jesus mostrou de maneira exemplar para nós seu poder e força que estava acima de qualquer circunstância. Pois em todas elas, ele agiu de maneira poderosa, curando, ressuscitando, acalmando o mar, multiplicando os pães, fazendo surgir peixe aonde não havia peixe, para mostrar a mim e a você, que o Senhor é mais poderoso e mais forte do que tudo, que a gente possa enfrentar nesta vida, irmãos. E aí a gente extrai algumas lições preciosas, como aplicações para o meu e para o seu coração desse texto, baseado nessa afirmativa de que Jesus é mais forte do que tudo. Então, em primeiro lugar, você precisa entender e tirar a lição desse texto, de que Jesus é mais forte de qualquer tempestade que podemos enfrentar, Ele é mais forte de qualquer temporal, Ele é mais forte do que qualquer vento forte que possa soprar contrário à nossa vida. O verso de número 24 diz que eles entrando e o barco já indo a longe, uma boa distância da terra,
eles foram açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário, ou pego por uma tempestade, naquele momento. Jesus mandou que os seus discípulos atravessassem o mar da Galileia, verso de número 22, e firmado na ordem de Jesus, eles fazem. Mas enquanto fazem isso, uma tempestade pegou os discípulos de surpresa, porque muitas vezes não tomamos noção de que a tempestade está chegando na nossa vida. É por isso que a gente aprende que em todo tempo precisamos estar firmado em Deus. Porque nem eu nem você saberemos quando teremos que enfrentar as tempestades da vida, os perigos da vida. E por isso a necessidade de em todo tempo estarmos firmados, fortalecidos naquele que tem todo o poder, que é Jesus. Mas Jesus estava num monte, como diz o verso 23, quando a tempestade os pegou. E é um fato interessante para o contexto daquela época. A tempestade era extremamente temida, como uma maior demonstração da força da natureza naquela época. Não havia mais nada poderoso que um temporal, dentro daquele contexto, para quem estivesse no mar, nas condições de navegação daquela época. Seria mais ou menos como que impossível sobreviver a uma forte tempestade, numa condição de navegação não adequada para enfrentar uma tempestade. E as tempestades eram comuns naquela época no mar da Galileia. Mas não era comum alguém andar sobre as águas e acalmar uma tempestade. E isso a gente vê na pessoa de Jesus, porque Ele é o Deus soberano e supremo, que mesmo agindo de maneira natural e sobrenatural, é o Deus que opera coisas incomuns diante de situações que vivemos na vida. É por isso que recorremos a Ele, porque é em Jesus que a gente verá demonstração de força, poder sobre a natureza, sobre tudo. Porque toda autoridade, Ele mesmo disse que foi-lhe dada no céu e na terra, ou sobre todas as coisas. E porque Ele é o Criador de todas as coisas, conforme narra o evangelista João, capítulo 1, verso 2 e verso 3. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus acalmou a tempestade 2 vezes, conforme o relato das Escrituras. Essa registrada aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 14, 22 a 33, e a outra no capítulo 8, 23 a 27. Para provar, para mim e para você, de que Ele é mais poderoso e mais forte do que qualquer tempestade ou situações da natureza. Ele tem todo o domínio e todo o poder. Então, primeira lição que aprendemos: Jesus é maior que a tempestade que você possa enfrentar, ou dos temporais que você possa enfrentar na sua vida, ao longo da sua vida. Ele tem o domínio de todas as coisas e sempre terá. Segunda lição desse texto, que eu e você precisamos entender, é que Jesus é mais forte que o medo que nos paralisa e que sentimos, irmãos. Porque é Ele que nos dá a coragem de enfrentar o que tivermos que enfrentar em todo o tempo. É Ele que nos torna corajoso para lidarmos com os nossos próprios medos. É Ele que nos capacita. É a força que vem dEle, a coragem que vem dEle, quando a nossa fé está firmada na pessoa do Senhor, do nosso Mestre e Salvador. O verso de número 26 e 27 diz que os discípulos, porém, vendo Ele andar sobre o mar, ficaram apavorados ainda mais. Se não já bastasse a força do vento, mais aquela situação sobrenatural, ao ponto de pensar que era um fantasma.
E como diz o texto, tomados de medo, apavorados, agora pela essa situação, por essa imagem que eles têm sobrenatural, de Jesus andar por sobre o mar, apesar de ser sobrenatural, mas era real ali para eles. Jesus imediatamente diz para os seus discípulos: coragem, sou eu, não tenha medo. O que nos prova que aonde Jesus está, ou quando Jesus ministra no nosso coração, Ele remove o medo, seja do que for, e introduz no nosso coração coragem, para enfrentar o que tivermos que enfrentarmos na nossa vida. Os discípulos reagiram com muito medo, gritaram e ficaram apavorados quando viram alguém andando na água, ficaram mais amedrontados ainda. O medo produz pavor, e é assim que o texto diz que eles ficaram apavorados. Por isso eles gritavam, porque pensavam que estavam vendo um fantasma, quando na realidade era o Mestre Todo-Poderoso. Quando estamos com medo, não conseguimos manter o equilíbrio, irmãos. Mesmo que pensamos, muitas vezes o nosso entendimento, ele é prejudicado. O medo é uma força que muitas vezes descontrola o nosso equilíbrio, a nossa capacidade de pensar. Jesus mostra a sua força sobre os temores humanos também, ao acalmar o coração dos seus discípulos diante do pavor que dominou seus corações. E ensina-nos que junto dele nós estamos seguros. Fortalecidos nele, podemos lançar fora o medo, porque somos aperfeiçoados no amor que vem dele no nosso coração. E quem é aperfeiçoado no amor, como diz as Escrituras Sagradas, lança fora o medo, porque sabe que está seguro naquele que tem o domínio de todas as coisas, que é o nosso Deus. Ele remove o medo, traz equilíbrio ao nosso coração e coragem para enfrentar os temporais da vida. E é Jesus que pode promover isso no meu e no seu coração. É Jesus que pode retirar e remover esses sentimentos que nos desequilibra. É por isso que quando nos achegamos a Cristo, precisamos nos render a Ele de maneira integral, para que Ele ministre em todo o nosso ser, nos levando a um nível maior com Ele, e nos prepara para enfrentar as tempestades que tivermos que enfrentarmos na vida. Segunda lição é: Jesus é mais forte que os meus, os seus medos, e te dar e me dar coragem em meio às lutas e tempestades da vida, para avançarmos e caminharmos e vencermos, e não sermos consumidos por elas. Terceira lição desse texto é que jamais aquele que está fortalecido em Cristo se manterá na sua caminhada ou diante dos enfrentamentos em dúvida, porque Jesus é mais forte do que as dúvidas que muitas vezes vêm ao nosso coração para nos levar a uma plena certeza de fé, mesmo diante de circunstâncias tão complicadas e difíceis que nós não sabemos lidar com elas. Verso de número 28, 30 e 31, diz que Pedro duvida e pergunta se o Senhor era mesmo ele que estava ali. E ainda, como uma prova de teste, diz: manda que eu vá até o Senhor. E Jesus dá ordem a Pedro, desafiando para um ato de fé. Sim, fé completa e total. E diz que andando sobre as águas ele vai. Porém, verso 30, ele repara na força do vento. E diz que ele teve medo. E por que ele teve medo? Porque ele repara na força do vento e duvida se realmente ele possa conseguir chegar até Jesus andando sobre as águas. A dúvida tira o foco
daquele que é poderoso para fazer com que a gente ande por sobre os mares da vida. A dúvida nos enfraquece, nos impossibilitando de acreditar nos impossíveis que Deus pode realizar na nossa vida. Por isso, a dúvida jamais pode permear o nosso coração, porque ela corromperá a nossa fé e confiança naquele que pode fazer todas as coisas, que pode nos ajudar em todos os sentidos, que pode ministrar no nosso viver. Por isso que, quando ele vê e repara a força do vento, duvidando de que se pode conseguir, ele tem medo e começa a afundar e grita: salva-me, Senhor. Verso 30 diz que prontamente Jesus lhe estende a mão e o segura e diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Precisamos ser aperfeiçoados dia após dia na fé, irmãos, e retirar do nosso coração toda sombra de dúvida. Quando Pedro pediu a Jesus para andar sobre as águas, mostrou coragem, sim. Mas sabemos que diante dos embates da vida, dos desafios da vida, somos muitas vezes confrontados e podemos titubear diante daquilo que enfrentamos. Até porque somos humanos, pecadores, que carecemos da graça do Senhor. E é por isso que eu e você precisamos estar onde Jesus está, porque é Ele que vai nos estender as mãos neste momento de fraqueza e nos sustentar com as suas mãos poderosas, para que eu e você não afundemos no mar da vida. Ele é aquele que firma a nossa vida e remove a dúvida e nos faz acreditar de que somos capazes. Porque ao tomar Pedro pela mão, eles entram juntos no barco. E juntos andando, não nadando. Mas Pedro recobra novamente fé e coragem para fazer aquilo. Algo inusitado e poderoso e impossível. Mas quando estamos com o Senhor, a dúvida é removida do nosso coração, porque Cristo é maior do que as dúvidas que perpassam no meu e no seu coração, e poderoso para nos encher de fé, e nos sustentar com as suas mãos poderosas. O ser humano tem a capacidade sim de pensar, mas às vezes se prende mais às dúvidas do que às certezas que tem na vida. E como eu já disse em mensagem anterior, a palavra do Senhor e a mensagem de Cristo para o nosso coração sempre foi e sempre será de certeza e convicção. Jamais de dúvida, mas sim afirmativa e assertiva sempre. Jesus havia garantido para os discípulos que eles iriam chegar ao outro lado do mar da Galileia, verso de número 22, falou que iria encontrar com eles do outro lado. Mesmo assim, diante da tempestades, eles não acreditaram, duvidaram no coração e tiveram medo. A gente aprende com isso que existem coisas que são maiores que nós, irmãos. E que num momento de fraqueza, realmente, como humanos e pecadores que somos, podemos sentir medo e também até duvidar. É nesse momento que a gente precisa usar do meio de graça chamado oração, para clamar ao Senhor, assim como Pedro clamou: socorre. Ou como outros pediram: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Prontamente Jesus nos estende a mão, Jesus nos enche de fé novamente, Jesus nos enche de coragem, Jesus remove a dúvida que há no nosso coração, e Jesus garante que chegaremos ao outro lado do rio, venceremos e atravessaremos as tempestades e chegaremos à outra margem, firmado nele, é claro, fortalecidos e revigorados. E é por isso que podemos e precisamos, todos os dias, crer que Jesus sempre será maior
do que as nossas incertezas, do que as dúvidas que muitas vezes paira no nosso coração. Não sei como anda o seu coração, mas se há dúvidas e incertezas, clame ao Senhor, Ele remove o medo, a dúvidas e incerteza e encha o seu coração de fé, para lidar com aquilo que você tem que lidar, sabendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você e eu pensamos, conforme o poder e a força dEle agindo na minha e na sua vida. Então entenda que a terceira lição para o meu e para o seu coração, para você jamais esquecer, é que Jesus te dá certeza em meio às dúvidas da vida e te enche de fé e coragem para encarar os desafios que você tenha que encarar ao longo do seu viver. Mas o texto também nos dá uma outra lição, nos mostrando que quando estamos com Jesus e em Jesus, não podemos jamais esquecer que Jesus é mais forte do que a morte. Conforme nós cantamos, ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou e tem o poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. E Ele é mais forte que a morte. Verso de número 30, diz que Pedro repara na força do vento e teme. E é claro que ele teme em afundar e teme morrer afogado diante das ondas bravias que havia no mar, conforme diz a narrativa do texto, que açoitava o barco. E é por isso que ele clama ao Senhor: salva-me. O medo da morte foi forte ali no coração de Pedro naquele momento, por isso o grito de socorro pela salvação, vinda da parte do Senhor. O texto diz que prontamente Jesus o livra, não só de afogar, da dúvida, mas também do medo de morrer, dizendo ou mostrando que Ele tem o domínio e o controle de todas as coisas, subindo ambos ao barco, diz o texto que o vento cessa. O momento em que Pedro começa a afundar, pensou que morreria afogado. Foram segundos de pavor, conforme narra o texto. Mas quando Jesus estende a mão e o levanta, foi como que se ele novamente sentisse a certeza da vida. E de fato ele sentiu, porque diante dele, segurando em suas mãos, estava a manifestação plena da vida que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Aquele que pode nos salvar de qualquer circunstância, aquele que é maior do que o medo da morte, quando enfim chegar o dia. Nós sabemos que estamos seguros nas mãos daquele que é a vida. Jesus tem poder sobre a morte, provou isso nos relatos dos evangelhos. E poderoso para sustentar e dar vida, como também o provou. Quando toma Pedro pela mão e o salvou, mostrou o seu poder de nos sustentar, de preservar a nossa vida. Ao estender a mão, Pedro se sentiu seguro. É por isso que o apóstolo Paulo, de maneira graciosa e afirmativa, ele diz que quer morramos ou quer vivamos, estamos seguros, somos do Senhor. Não importa o que eu enfrento, o que importa é que eu esteja seguro na mão daquele que tem a vida eterna. Porque mesmo que eu morra, eu só deixo esse tempo, mas tomo posse da vida eterna nele e somente nele. Ao Jesus entrar no barco juntamente com Pedro, a tempestade acalma, como diz verso de número 32, mostrando que quando ele está e faz parte da nossa vida, aonde há tumulto, aonde guerra,
aonde há tempestade, aonde há medo, aonde há desespero, aonde há aflição, Ele promove paz, tranquilidade, segurança e certeza de vida eterna. Ele mostra o seu poder de dar vida, irmãos, e de vencer a morte, de nos sustentar diante dos perigos que podemos enfrentar nesta vida. E por quê? Porque Ele é o Senhor da vida, Ele é o autor da vida, Ele é mais forte que a morte, e é poderoso para trazer paz para a minha e para a sua vida, diante das tempestades que podemos enfrentar. Jesus nos toma pela sua mão, e nos faz sentir seguros, na certeza de que estaremos sempre abrigados nele, mesmo quando o mar da vida tenta nos afundar. Sabemos que podemos andar sobre as águas, na força e no poder que vem dele, porque ele é mais forte do que a morte e do que as tempestades. Não existe força maior que Jesus. Seu poder é infinito e inesgotável, porque assim a Bíblia o diz, e assim Ele provou em todo o tempo e continua provando nos nossos dias. Quando os discípulos viram a tempestade se acalmar, diz o texto que eles ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. E é interessante que Jesus já tinha dado outras demonstrações de poder, mas é mais uma vez para confirmar a minha e a sua dependência todo o tempo no Senhor, porque tanto eu quanto você, nós podemos ter variações na nossa vida, nas nossas emoções, mas o Senhor que nós servimos, ou aquele que tem o poder sobre todas as coisas, jamais varia nas suas ações, no seu poder ilimitado e na sua força sobre todas as coisas. Devemos celebrar ao Senhor, devemos crer na ação do Senhor, devemos glorificar ao nome do Senhor em todo o tempo, e entender que Jesus é superior a qualquer coisa que você e eu possamos enfrentar, ou tenha que enfrentar ao longo da vida. Jesus é mais forte do que os meus temores, os seus temores. Jesus é mais forte do que as dúvidas. Jesus é mais forte que a morte. Jesus é mais forte do que as circunstâncias adversas que enfrentamos. E Ele é poderoso para fortalecer a minha e a sua vida. Não sei o que você está enfrentando, mas sei que todos nós enfrentamos tempos difíceis. E sei também que este momento de reclusão pode gerar vários tipos de sentimentos, emoções não saudáveis. Você precisa se reportar para Jesus. Você precisa buscar a força que vem dele sobre todas as coisas. O impedimento de não podermos vir na igreja jamais pode levar a mim e a você a um desânimo em servir ao Senhor. Se isso acontecer é porque você ainda não conhece verdadeiramente aquele que é mais forte do que tudo. Porque é Ele que nesse tempo irá fortalecer a sua vida para ter paciência, para ter perseverança e acima de tudo crer que Ele está no controle de todas as coisas, da sua vida, da sua família e das circunstâncias ao nosso entorno. O Senhor é mais forte que tudo, do que tudo que você pode enfrentar, do que tudo que estamos enfrentando. E a manifestação do seu poder, ela é real na vida daqueles que estão seguros nas mãos do Senhor. Assim como Pedro, seguro na mão de Jesus, andou sobre as águas, enfrentou os ventos fortes, entrou no barco e houve bonança, tranquilidade. Jesus é aquele que é mais forte que tudo, que te toma pela mão, que caminha com você, que entra na sua casa, que promove paz na sua vida, coragem e fé no seu coração,
para estar com Ele e enfrentar nele tudo o que tiver que enfrentar, sabendo que Ele vai te guardar em todo tempo e em todo instante e te dar força para enfrentar o que tiver que enfrentar. Por isso, jamais esqueça, Jesus é maior do que tudo que você pode enfrentar nessa vida e é poderoso para te dar graça, vitória em todo tempo e em todo momento. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor fortaleça o seu coração, que o Senhor firme a sua fé sempre nele, que o Senhor te ampare com o seu braço forte, para que você rompa as tempestades da vida e vença os mares e os ventos bravios que possam chegar sobre a sua vida e sobre a sua casa. Creia em todo tempo e confia em todo tempo no Senhor, que Ele te fortalecerá e te guardará. Vamos orar, meus irmãos. Você aí na sua casa, feche os seus olhos, dê a mão a quem está próximo de você e vamos clamar aquele que pode nos fortalecer e nos socorrer, assim como Pedro clamou. Oremos. Deus, em nome do Senhor Jesus, te bendizemos porque em Cristo está a resposta, força, a paz, a coragem, o vigor que precisamos para enfrentar o que tivermos que enfrentar. Que o nosso coração seja fortalecido através da Tua palavra e na certeza da presença de Jesus Cristo ao nosso lado em todo tempo, acalmando as tempestades das nossas vidas. Deus bendito e amado, remove toda dúvida, todas as incertezas dos corações, tira todos os sentimentos, ó Deus, contrários, ruins, adoecedores. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, tira toda a inquietação do coração nesses tempos. Promova a paz, porque é onde o Senhor está, a paz, a serenidade, porque é a certeza de que o Senhor está no controle, conduzindo todas as coisas. Toma essa família que nos ouve, toma essa vida que nos ouve nesta noite, e que o Senhor possa ministrar mais uma vez em seu coração, de maneira graciosa e poderosa, e agir, promovendo aquilo, ó Deus, de acordo com cada necessidade, em cada vida e em cada lar, em o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor, o Deus que nos fortalece, o Deus mais forte e poderoso que tudo. É esse Deus que nós oramos e é esse Deus que nós servimos em todo tempo e em todo instante. Aleluia, louvado seja o Senhor.